bendita cola. 8h18, Meg. É minha bendita cola. Seguindo com o Jornal da Manhã, ainda falando sobre finanças, né? Vamos então para o nosso quadro Fazendo as Contas. Fazendo as Contas. Professor Rodrigo Bertolozzi já aqui com a gente. Bom dia, professor, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado. Professor, falamos aí na matéria anterior, né, sobre as famílias, né, que não estão dando conta de pagar as contas do mês, estão ficando na inadimplência. Sim. E aí a gente vai falar sobre inflação, né? Sim. O que é essa tal da inflação, né? E acaba interferindo também, contribuindo para essa situação das famílias brasileiras? Bom, primeiro que o tema é extremamente interessante, então muito bacana a abordagem. E sim, vamos então classificar e conceituar o que é inflação. Inflação, no português mais tranquilo, é quando o nosso dinheiro perde valor ao longo de um tempo, certo? Ou seja, a partir de um momento nós recebíamos R$1.000, com esses R$1.000 nós conseguimos comprar X coisas durante o mês. No próximo mês, esses R$1.000 não conseguem comprar exatamente as mesmas coisas, porque os produtos, bens e serviços ficaram mais caros do que eram antigamente. Nosso salário não tem reajuste, ele é reajustado anualmente, então a gente não consegue acompanhar essa mudança extrema de preços. Ponto. Esse é o primeiro passo. E o que faz essa tal da inflação subir? É o encarecimento dos produtos, e esses produtos encarecem por conta de insumos. O que acaba ocorrendo? Na verdade a gente diz que existe duas formas. A forma direta, que está diretamente ligada ao aumento da inflação, e as situações que acontecem de forma indireta, que não estão ligados completamente, diretamente à inflação, mas que acabam surgindo. Por exemplo, o clima. Então o clima de inverno faz com que algumas plantações não sejam tão abundantes. Isso automaticamente faz com que o preço de alguns produtos e insumos suba. Então isso não tem uma ligação direta com o governo, por exemplo. Agora, de outra forma, sim, nós temos um aumento de tarifas, um aumento de impostos, um aumento do preço de combustíveis, o que torna o transporte muito mais caro e, consequentemente, os produtos chegam nos supermercados mais caros e na nossa mesa de casa também mais caro. Então aí a gente diz que está diretamente ligado à manipulação de alguma coisa, de alguma situação, diretamente à inflação. E aí, nesse momento que acaba impactando o nosso bolso, o bolso das famílias. Exatamente. A gente sempre tem essa tendência de climas adversos durante o ano todo, né? No Brasil nem tanto, em outros países de uma maneira muito mais drástica, mas no Brasil nem tanto. Porém, a gente vê que os governos, eles precisam incentivar o agronegócio, eles precisam incentivar a forma interna de se tratar, de se comercializar esse produto, para que não fique tão distante o produtor aqui em Votuporanga, certo? Eu tenho a possibilidade de montar uma cooperativa e essa cooperativa fazer uma exportação, por exemplo. Eu vou exportar a $1 a 5 e tantos reais, ou eu vou comercializar esse produto dentro do Brasil a 1 por 1, onde a inflação é alta. Não vale a pena. Então a gente precisa de políticas de incentivo dos governos, em todas as esferas, mas falando principalmente da esfera federal, para que isso seja atrativo e a gente consiga regular o preço dos principais insumos que a gente tem. E sempre tem aquela previsão de inflação de 3, alguma coisa, 5, alguma coisa. E isso aí no bolso do brasileiro, assim, é mais número, e no bolso ali no dia a dia do brasileiro. A gente acaba utilizando várias formas, vários índices de cálculo, certo? Para ter uma métrica mais próxima do real. Quanto realmente a inflação subiu nesses últimos tempos? Quanto ela deixou de subir? Qual que é a regulação do Banco Central nesse sentido? Que a gente sempre escuta falar, o Banco Central aumentou a taxa de juros para conter a inflação. E o que é isso, né? Como que isso influencia em nós, propriamente dito? Quando o governo ele é desregrado, e aí independente de direita ou de esquerda, a gente está falando do Ministério da Fazenda. Quando esse ministério ele é desregrado, acontece gastos muito altos por parte do governo. Ou seja, o governo está inflando dinheiro no nosso dia a dia. Ou seja, isso faz com que a inflação aumente, porque tudo passa a subir. Tem uma alta fica mais caro. Geral, tudo fica mais caro. E o Banco Central, ele tem a missão de fazer a regulação disso. E qual a primeira premissa, e talvez a mais importante, da regulação da taxa de juros? Da regulação da inflação. É o aumento da taxa de juros.
Ou seja, aumentando a taxa de juros, o governo estabiliza empréstimos, créditos, faz com que o dinheiro rode menos, para que isso seja estabilizado, os preços voltem a cair, para que então, num próximo momento, a gente possa diminuir, o Banco Central possa diminuir a taxa de juros, para voltar a ter investimento, para voltar a fazer com que o dinheiro circule. Então, são essas métricas que a gente acaba fazendo o cálculo e repassando. Olha, subiu 3%, subiu 4%, a taxa de juros tem tantos por cento. Professor, e a pergunta que não quer calar, a estratégia, né, para diminuir os efeitos da inflação, como, né, lidar com isso? Bom, a gente sempre bate na tecla do planejamento, seja financeiro, seja domiciliar, seja com a própria renda, e não é diferente. Então a gente entende, né, lendo vários economistas, tratando essa situação, que não é específica da nossa cidade, muito pelo contrário, é nível Brasil, né, nós entendemos que buscar algumas soluções pontuais seja um caminho muito interessante. Por exemplo, existem vários supermercados de pequenas redes, grandes redes, que confeccionam marcas próprias de produtos com uma qualidade muito boa e com preços muito mais acessíveis. Então, ao invés de buscar a margarina X, vamos buscar uma margarina dessa rede de supermercado, porque acaba, primeiro, que incentivando o consumo municipal, e segundo, você consegue não perder tanto na qualidade e ainda assim atender uma métrica um pouco mais tranquila de cálculo ali, você consegue economizar, digamos assim, ao longo do mês. Fazer a pesquisa também, né? A famosa pesquisa. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre verifica, principalmente em redes sociais, as questões de dias específicos, né? Então o supermercado X, de segunda-feira é o dia da feirinha, de terça é o dia da carne, e assim por diante. Isso acaba fazendo muita diferença. Sim. Porque, querendo ou não, ainda a nossa cidade é uma cidade pequena, que não depende de trânsito, não depende de altos gastos, né, para você circular alguns supermercados um pouco mais distantes. Então a gente consegue sim fazer essa verificação, pensar, planilhar, pensar isso tudo antes de fazer a compra. E sim, isso faz toda a diferença no final do mês. E tem alguns supermercados que disponibilizam também o serviço de te enviar no seu WhatsApp, né, as promoções, Sim, né? Saiu sim. o novo panfleto, né, você já recebe no WhatsApp, não precisa ficar, né, perdendo seu tempo, gastando combustível. Para ir até pesquisar, exatamente, para realizar a já pesquisa, já recebe em no casa, seu celular. o que torna mais fácil a Não, situação. eu e meu pai, nós ficamos aqui toda terça-feira, e quarta, que geralmente são as promoções lá na nossa cidade. Ó, e aí fica um daqui, outro de lá. Ó, esse aqui tá mais barato aqui, esse aqui tá mais barato lá. É assim que a gente toca. 8 horas e 25 minutos, nós estamos fazendo as contas aqui com o professor Rodrigo Bertolozzi, hoje falando sobre a tal da inflação que a gente sempre ouve falar, sempre ouve os comentários que tá em tanto por cento, e o professor explicou aqui de forma fácil, simples, o que é e como que a gente pode driblar. De vez em quando, professor, eu vejo ali em alguns mercados, alguns anúncios antigos, eu adoro ver coisas retrô. Às vezes um saco de arroz que custava R$3 antigamente e hoje custa, em média, R$30 mais ou menos. Teoricamente, isso é inflação e reajuste de preço, mas o brasileiro recebeu um valor, hoje recebe um outro, mas perdeu o valor de compra também, que é o tal da inflação. Exato, a gente deixa de ter o mesmo poder de compra. Então, com o mesmo salário, quanto mais passa o tempo, a gente consegue comprar menos coisas ou coisas mais baratas com menos qualidade. Então, isso é a inflação. E uma sugestão para todos os ouvintes, né, e espectadores que estão nos acompanhando é o quê? É evitar, de todas as maneiras, novos créditos, novos empréstimos, novos financiamentos, porque você faz com que cresça o endividamento, pague altíssimas taxas de juros, como a gente comentou aqui. Então o governo não tem, até por conta da inflação, né, o próprio Banco Central não tem sido simpático com as taxas de juros, ou seja, tudo está ficando mais caro. Então o momento agora é de contenção, é de pensamento positivo, de planejamento financeiro principalmente, e evitar o máximo possível qualquer tipo de contração de empréstimos ou financiamentos. Isso a gente espera um próximo momento. Joga com aquilo que tem no bolso agora. Exatamente. Trabalha com aquilo. Não é a ideia. Claro que existem várias situações diferentes. A gente falou do consórcio, por exemplo, que é uma forma de investimento, paga-se poucos juros. Então, cada caso é um caso. Mas falando de maneira geral, não é a hora de você contrair um empréstimo, construir uma dívida alta, porque os juros são muito grandes, até por conta da situação do país. E não tem tendência de baixar isso?
no ano que vem, mês que vem? Uma alguma coisa? melhora. O Banco Central, ele sempre... Ou daqui pra frente é só pra trás? Não. Entendo que é sempre possível enxergar uma luz no fim do túnel. Sempre possível. Nós temos bons estudiosos. O Banco Central está recheado de bons profissionais que fazem muito bem o que eles precisam fazer. Então, se a taxa de juros está alta, porque ela realmente precisa estar alta, é um remédio para conter a inflação. Vejo que, para esse ano, acho difícil uma retração. Acho difícil uma diminuição, quem dirá uma forma estagnação. Exatamente, uma forma de se estabilizar essa taxa. Acho que esse ano a gente vai continuar sofrendo, pelo menos nesses próximos meses, até você ter uma virada de clima, até você ter uma contenção, principalmente de gastos do governo, para que a gente possa ventilar, talvez para o ano que vem, boas premissas. Mas a gente, fazendo as contas, sempre de forma prudente, é sempre possível a gente superar esse tipo de situação. Então, isso aí, você que está sempre aí com a calculadora do celular ali, sempre com a planilhinha, sempre anotando ali. Lembrando que toda terça-feira a gente faz as contas aqui no nosso Jornal da Manhã. Se você perdeu alguma outra dica, vai lá nas nossas redes sociais, @Rádio TV Unifev. Lá tem tudo detalhadinho, todos os nossos quadros estão lá. Qual que é o perfil do curso de administração? Administração Unifev e Ciências Contábeis Unifev. Também os dois, sempre compartilhando. Lá também tem as dicas também. Então já sapeca o dedo lá no botão de seguir e compartilhar para que todo mundo fique com as contas em dia, fazendo as contas aí. Professor, muito obrigado pela participação. Semana que vem, mais dicas de economia. Com certeza. Estaremos aí, muito obrigado. Se o dinheiro durar até lá, vamos Não. aguardar. Planejando a gente sempre consegue. Vamos ver se o dinheiro chegar lá.